De um lado, você, profissional de Customer Experience, frustrado com as baixas taxas de resposta dos seus formulários de pesquisa de satisfação. E do outro, os seus clientes, cansados, frustrados com seus longos formulários de pesquisa que não tem qualquer tipo de empatia pelo seu tempo, não é verdade? Diante de tudo isso, um abismo entre a boa intenção das marcas de coletar o feedback dos clientes e a paciência do seu consumidor, que já está esgotada e muitas vezes, até bem intencionado, não consegue deixar o seu feedback devido a esse grande atrito oferecido pela marca, não é verdade? Então, hoje nós falaremos sobre os longos formulários de pesquisa e também a solução para isso. Está certo? Está errado? Não sei, depende para quem. Meu nome é Thiago Serrano, sou CEO da Solux e aqui nós falamos sobre a experiência dos clientes e também dos pacientes. Então, hoje nós falaremos sobre formulários longos versus formulários inteligentes, né? Então, até quando aqui você vai continuar fazendo com que seu cliente sofra com longos formulários que são abandonados no caminho ou muitas vezes nem iniciam o seu processo de resposta, não é verdade? Então, a realidade é que a maneira antiga de se fazer pesquisa já não engaja mais nos tempos atuais, onde a tecnologia nos trouxe tanta agilidade para tantos processos, né? E a tolerância a autoatrito no consumidor, no cliente, vai ficando cada vez menor. E nós, como profissionais de Customer Experience, precisamos nos adaptar a isso. Se a experiência do cliente é baixar atrito, isso também é uma realidade dentro das pesquisas de satisfação, não é verdade? Então, pensando nisso, nós decidimos criar uma série de vídeos também, de boas práticas, sobre como aumentar o engajamento das suas pesquisas de satisfação. Falaremos de diversos pontos, aí listei pelo menos uns 15 para falar nos próximos vídeos. E o primeiro que a gente vai falar então hoje é sobre a estrutura do seu formulário de pesquisa. Há 10 anos já que a Solux desenvolveu o Smart Survey, que é um formulário de altíssima performance, onde ele nasceu com um objetivo muito simples: coletar os dados valiosos que nós precisamos para melhorar produto e processo sem cansar o seu cliente. Então, o sucesso dessa estratégia de um formulário mais enxuto, mais prático, mas que não deixe de coletar a essência dos seus clientes, foi tão grande que nós conseguimos implementar aí em mais de 200 grandes marcas brasileiras, de diversos segmentos, né, como vocês podem ver aqui, algumas das marcas que utilizam, sendo elas de varejo, saúde, indústria, serviços financeiros, etc. E, enfim, todas essas marcas passaram a utilizar esse formulário que coleta com mais inteligência. E a gente pode dizer que o sucesso dessa iniciativa foi tão grande, né, já não é mais uma novidade, é verdade, afinal, não só a Solux passou a fazer uso dos likes e dislikes, mas também vários dos seus concorrentes nos copiaram. É verdade que eles não nos copiaram de maneira integral, até porque não entenderam como que funcionam os likes e dislikes dinâmicos, que esse é o grande diferencial ali dos likes e dislikes da Solux. Então, eles acabaram fazendo uso dessa tecnologia, desse design apenas, de likes e dislikes, mas de maneira estática. E nós vamos falar um pouco mais sobre isso ao longo do vídeo, tá legal? Mas no fim do dia, esse formulário ficou bastante popular aí nas grandes casas por algo muito simples. Ele é simples, só isso, né? Então, a simplicidade, ela acaba sempre agregando muito a experiência dos clientes. Por quê? Porque ela é agradável, ela é adaptável, ela é de baixo atrito, ela é rápida, né? Então, foi assim que a gente consegue coletar ali uma grande quantidade de dados, aliando conceitos de Customer Experience de baixo atrito com a tecnologia. E nós vamos destrinchar agora como que funciona esse formulário aqui na lateral, tá? Então, o Smart Survey da Solux, ele possui ali um grande indicador no topo, pode ser ele NPS, CSAT, SES, Star Rating, pode ser qualquer um tipo desses indicadores de mercado, obviamente, né, que o indicador vai ser escolhido de acordo com a sua necessidade, com o seu objetivo, né, o essencial ali é o foco na métrica certa, no momento certo, né, então existe NPS para pegar a jornada inteira, CSAT para pegar pontos de contato, SES para medir jornadas de manutenção ali que oferecer algum tipo de problema ao cliente, e a gente costuma dizer aqui que quando o cliente cai da esteira, utiliza-se o SES, né, para ver quão rápido, quão de baixo atrito é a nossa solução. E aí depois do indicador principal aqui, a segunda parte aqui do nosso formulário é então a área dos likes e dislikes, tá? Então é aqui que tem uma mágica, uma coleta muito rápida, eficiente e estatisticamente relevante, tá? Então, mesmo com poucos respondentes em muitos casos. Então, por que surgiram os likes e dislikes? Foi uma maneira de abreviar perguntas, né? Que a marca já sabe que é importante para ela, o respondente já relatou em várias outras pesquisas que aqueles são pontos importantes para ele, mas se a gente não estimula na pesquisa, acaba que a gente não tem relevância estatística nesses elementos que a gente já sabe que são pilares para a empresa e para o cliente. Então, os likes e dislikes são maneiras de estimular elementos que a gente já sabe que são valiosos para a nossa jornada e nós precisamos de indicadores contínuos nele, assim como existe o NPS 2.0, que precisa de um processo contínuo de medição para que a gente possa fazer a melhoria contínua. Todos os elementos importantes para cada uma das jornadas também precisam de coleta contínua para que a gente tenha um indicador e ele possa ser monitorado continuamente, como vocês veem aqui nessa imagem, a maneira como os indicadores podem ser agrupados depois e acompanhados no dia a dia da sua operação, né? Não basta ter um indicador NPS e acompanhar a sua evolução, você também precisa ter uma evolução de todos os motivadores da boa experiência. E isso, like e dislike, pode nos entregar com relevância estatística, como vocês também podem ver aqui ao lado, como que o relatório depois vai ficar com um erro amostral não só de NPS, mas também erro amostral de likes e dislikes. Que, diga-se de passagem, também existe um artigo nosso, deixo o link aí,
é um erro amostral calculado de maneira diferente. Podemos até fazer um vídeo também explicando as diferenças de erro amostral de NPS para erro amostral de CSAT, likes e dislikes e várias outras pesquisas, tá bom? Mas, voltando aqui ao nosso ponto, então, os likes e dislikes, eles servem para isso, para nos ajudar a buscar relevância estatística no que deve ser indicador de cada jornada, como motivadores ou submotivadores, como vocês podem ver aqui ao lado. Por mais que a pesquisa é muito curtinha, com os likes e dislikes, apenas 6 itens questionados aos clientes, vocês podem ver aqui no relatório que eles são desdobrados em motivos e submotivos, olha lá. Então, existe um algoritmo que ele vai distribuindo esses likes e dislikes de maneira inteligente para que a gente vá descendo em motivos e submotivos somente quando a gente já tem relevância estatística aqui no nível macro, entende? Então, poxa, por que a gente vai ficar com elementos fixos, 5, 6 elementos de likes e dislikes, depois de 400 respostas, tá com 5% de erro amostral, e o erro amostral ele é uma curva assintótica, né, que nós dizemos, depois de um determinado volume ele não baixa praticamente, não baixa de maneira relevante, então você estaria desperdiçando a voz dos próximos clientes. Para que fazer isso se você pode se beneficiar dos próximos respondentes, buscando resposta de outros elementos no nível macro, ou de sub-elementos de um nível macro que seja importante para sua jornada, perfeito? Então, é isso que fazem os likes e dislikes dinâmicos, né, eles nos permitem coletar dados de motivos e submotivos, e que sejam estatisticamente relevantes, tá legal? Então, nosso algoritmo acaba distribuindo isso sozinho, de maneira automática, em todas as suas unidades operacionais, tá bom? Essa dinamicidade acaba que nos permite coletar isso sem muita informação, sem bombardear o cliente com formulários longos, de muitas perguntas e de várias páginas, e que acabam gerando essa frustração, um abandono nem no início, porque quando a pessoa vê que ela entrou em um formulário de pesquisa muito longo, que tem várias páginas, ela já pula fora ali mesmo, não é verdade? Então é isso, tá bom? Aí depois a gente vem aqui para o campo aberto do formulário. O campo aberto, ele tem um objetivo de coletar tudo aquilo que o seu cliente não conseguiu relatar através da nota ou dos likes e dislikes. Tudo aquilo que ele falou, poxa, eu tive atrito na minha jornada e não tem aqui perguntas para relatar isso, o campo aberto ele vai conseguir fazer isso. E aí, então, nós vamos processar toda essa informação de campo aberto, os milhares de comentários que vêm em caso de grandes marcas, com a IA generativa, né? A Solux começou a fazer uso de IA supervisionada há 6, 7 anos atrás, já nem sei exatamente quanto tempo, mas muito tempo atrás. Nós somos pioneiros aqui na nossa região em processar o chamado, a chamada inteligência artificial supervisionada, nós treinávamos ela, mas a verdade é que com a IA generativa ficou muito mais simples, você cria um prompt e pede para que ele identifique os problemas, categorize-os, e ele faz isso muito bem, e a gente faz isso em massa então, e estrutura como vocês estão vendo aqui também na imagem, esse relatório de toda a voz do cliente por meio dos comentários com motivos e também submotivos, tá legal? Como é que esse campo aberto complementa o elemento superior que são os likes e dislikes? Então, da onde surgiram os likes e dislikes iniciais? Sempre vem do nosso viés, do que a gente já conhece sobre a marca e das pesquisas que nós já estamos acostumados a escutar dos nossos clientes, alguns pontos são importantes para eles. Então a gente passa a provocar aqueles elementos para ter relevância estatística. Mas como é que nós descobrimos novas dores? É exatamente através do comentário aberto processado pela IA generativa. Como vocês podem ver, nós temos aqui um módulo da Solux que ele fica nos sugerindo quais são as novas dores segundo a voz dos clientes. E a partir desse momento nós podemos aprovar essas tags para que elas sejam clusterizadas na plataforma e a gente também pode aprová-las como um elemento a ser utilizado nos likes e dislikes dinâmicos, fixos ou dinâmicos, né? Porque apesar de criticar ali o caminho do like e dislike fixo copiado pelos concorrentes, nós também temos clientes que preferem assim e sempre é um ambiente democrático ali o uso da plataforma da Solux e o cliente utiliza da sua estratégia, apesar de a gente oferecer a nossa visão, a nossa recomendação, né? Então, ali você vai redefinir likes e dislikes sempre segundo a voz dos clientes. E dessa maneira, vem aqui uma interpretação, né, que eu quero passar para vocês, de que o formulário de pesquisa, ele tem que ser designed by the customer, ou seja, desenhado pelos clientes. A gente tem que ter um formulário que represente o que os clientes querem nos trazer, certo? Muitas vezes, os formulários de pesquisa nascem do nosso viés de marca. Nós colocamos ali tudo que a gente acredita que tem que ser avaliado e a gente fica confirmando os nossos vieses, segundo, com a confirmação dos clientes sobre aquilo que a gente pensa, né? Então, qual que seria o melhor design de pesquisa possível? É aquele que retroalimenta o design de pesquisa com base na voz dos clientes. Então, é isso que a gente faz aqui. O comentário aberto, a gente processa em IA, vê o que tem mais volume, mas ainda não dá um erro amostral para que se torne um indicador no dia a dia, e nós estimulamos ele via like e dislike. Os likes e dislikes, com o passar do tempo, eles deveriam representar muito mais o que os clientes querem avaliar do que o que a gente, como marca, tem o viés de acreditar que a gente tem que avaliar. Perfeito? Então, esse aqui é um ponto muito importante de como utilizar o comentário aberto para retroalimentar o segundo módulo ali do Smart Survey, que são os likes e dislikes. Bacana? Então,
acho que esse é o contexto geral que eu queria falar sobre como que é a estrutura de um bom formulário de pesquisa. Né? A gente ainda também pode falar de outros elementos, mas acho que até falar cabe falar de elementos acessórios em outras pesquisas, em outros vídeos, tá? Como aqui a gente poderia ter um pré-enriquecimento, um pós-enriquecimento, falar aqui também da importância de você já ter muitos dados sobre do seu CRM, e assim a gente fica evitando perguntas de situação do cliente, em que loja você foi atendido, qual que é seu CPF, né? Quantos formulários de pesquisa não ficam pedindo esse tipo de dados operacionais? Como você pode ver, em um formulário como esse, nós estamos nos apoiando muito mais em um bom cadastro para também eliminar o atrito na hora da pesquisa, tá bom? Então, acho que o geral da estrutura de formulário eu já falei, e tem muitos outros elementos que nós falaremos em próximos vídeos, tá legal? No fim do dia, a gente deve sempre nos lembrar aqui do que um grande guru aí da experiência do cliente, que é o Fred Heikel, o criador do NPS, né, ele nos trouxe ali nas boas práticas da pesquisa, tá? Que muitas vezes eu vejo muita gente distorcendo o que o Fred falou, que não falou, dizendo que escala não pode ser de 0 a 5. Isso é baboseira, hein? Isso é baboseira de que escala não pode ser de 0 a 5. O Fred falou lá que as escalas podem ser completamente adaptadas à sua necessidade. Incluso ele fala que pode sim usar de 0 a 5. Mas qual que é a grande diferença aí? A grande diferença é que você perde precisão. Porque muitas vezes, numa conversão de 0 a 10 para 0 a 5, o 4 se torna detrator. Mas na cabeça de muita gente, o 4 é algo muito bom, é um promotor. Né? Então o que ele fala é que quando você aumenta a escala, a sua escala fica mais precisa, ela fica mais fina, tá? Pode recorrer ao livro lá e é exatamente isso que está escrito. Agora, cara, isso é só uma sugestão do Fred Heikel, ele não é Deus, ele não é o cara mais assertivo do mundo, você pode fazer seus julgamentos, você não precisa ficar na boiada, fazendo somente o que o mercado está dizendo, isso é certo, isso é errado, cuidado com isso. Eu escuto muita bobeira, muita baboseira, as pessoas não se permitem mais pensar e fazer seu próprio julgamento, tá? Se fosse assim, a Solux nunca teria criado um formulário diferente, como que eu acabei de apresentar, e que teve altíssima aceitação. Né? Muitos pesquiseiros no começo falam, não, isso não pode, isso enviesa, isso é assim, é assado, mas a verdade é que o senso comum é que ganha o mercado, entendeu? É aquele de maior aceitação, e muitas vezes o profissional do CX fica apegado a algumas metodologias que alguém escreveu, o Fred Heikel falou, é assim, não pode, impossível, saia dessa, cuidado. Use a massa cinzenta aí, faça seu julgamento, sempre se apoiando em boas leituras também, para que o seu conhecimento vai se expandindo, você tem um bom senso crítico, né? Acredite também aí no seu feeling, faça testes ABs, e no fim do dia, o que importa é a experiência do cliente melhorar, ser percebida, ser intencional, e o faturamento da nossa empresa crescer por meio da satisfação dos clientes, perfeito? Acho que é isso. E voltando aí no que eu queria falar de Fred Heikel, então, o que ele nos falou ali, pode até colocar em aspas aqui, traduzido pela uma tradução direta do que eu me lembro que ele falou, tenha uma pergunta principal e no máximo mais 2 ou 3 acessórias, tá? Porque isso vai diminuir atrito, isso vai permitir com que você tenha sempre feedbacks constantes e torne isso um sistema, assim como é o Uber, que você sai do carro, chega às estrelinhas, é o iFood que fez a sua entrega e tem suas estrelinhas, ali no caso é Cesat no NPS, mas de baixo atrito. Sendo baixo atrito, você pode questionar sempre e manter isso como um sistema, como um indicador. Se você entrega pesquisas longas, o cliente vai responder uma vez. Semana que vem, ele vai receber uma nova pesquisa e fala assim, você é louco que eu vou responder de novo esse formulário gigante de alto atrito. Tem mais o que fazer, não é verdade? Então, sempre formulários curtos como o nosso guru aí, Fred Heikel, que nem sempre está certo, tá bom? Nem sempre está certo, eu tenho críticas aí, algumas leituras dele, mas ele nos deixou e eu tô com ele nessa aqui. Faça uma pergunta principal e outras 2 ou 3 acessórias. No nosso formulário a gente faz 6 likes e dislikes, mas não são perguntas dissertativas, são de baixo atrito, é só curtir e não curtir. Qual que é, então, o resultado dessa pesquisa aqui? Leva apenas 12 segundos para responder. A gente tem mais de... deixa eu ver aqui, mais de 3 a 4 milhões de pesquisas respondidas por mês, e a média que leva essa pesquisa aí é de apenas 12 segundos, segundo o tempo registrado no Google Analytics aqui, que monitora toda a experiência dos clientes no formulário. Acaba que gera insights profundos, como você viu, a gente consegue trazer aqui muitos relatórios detalhados, com erro amostral relevante, evolução e tudo isso. Daqui a gente extrai ainda o Job to be done, que é a priorização, a imagem aí do lado aí também, ó, de toda a priorização dos problemas que saem dos likes e dislikes. Processamos um outro algoritmo de Job to be done que vai dizer exatamente em cada jornada quais são as suas prioridades. Nem sempre o elemento de maior número de dislike é a sua prioridade, é o que mais vai transformar a experiência dos clientes. A gente tem um algoritmo que é o Job to be done que prioriza isso para você. Também vamos fazer um vídeo específico sobre Job to be done. Outra coisa também que a concorrência, apesar de ter copiado o like e dislike, eles não conhecem o efeito aí, o caminho de priorizar os likes e dislikes, tá? Então nós temos um algoritmo para isso. É um caminho que gera baixíssimo abandono e uma altíssima taxa de resposta. Temos clientes aqui que encontram mais de 30% de taxa de engajamento, tá bom? Então, se você ainda está no método antigo aí, e você quer conversar com seus clientes aí no ritmo do presente, né, no ritmo atual, venha falar com a gente, é hora de mudar esse jogo e tá certo, tá errado, não sei, depende para quem, na verdade, mas nesse caso só depende de você oferecer uma melhor experiência para os seus clientes nas pesquisas de satisfação. Um vídeo que acabou ficando longo para falar de agilidade, mas acabou ficando bastante profundo aí em nível de detalhes sobre a importância de um formulário enxuto, tá legal? Então é isso.
Foi um prazer aqui explicar para vocês como que essa metodologia deu tanto certo e se quiser aplicar isso na sua organização, venha falar conosco, acessando aí o nosso site www.solux.com.br, as nossas redes sociais, nos chame para uma conversa e vamos aí reduzir o atrito na medição de experiência dos seus clientes, tá legal? Um abraço, tchau, tchau.